Fala pessoal, Christian aqui com vocês, hoje aqui de Dragon Ball, homenageando o titio Akira, mas vamos infelizmente falar um pouco de política. Parece que que o exercício físico de um deputado está causando taquicardia em muita gente sedentária lá em Brasília. O que começou como um simples ato simbólico do deputado Nicolas Ferreira caminhar de Minas até o Distrito Federal pela liberdade e em favor da anistia, se transformou no maior pesadelo da esquerda brasileira já no começo de 2026. No começo, eles deram risada e vieram com várias ironias. Disseram que era apenas um showzinho e que milhares de brasileiros aderiram e as rodovias estão pintadas de verde e amarelo e que a pauta da liberdade furou a bolha, o riso se transformou em desespero. Hoje nós vamos mostrar como a esquerda, liderada por Farias, Guilherme Boulos e entre outros, entrou em parafuso. Vamos expor a hipocrisia de quem queimou pneus no passado e quebrava vidraças da Fiesp, agora reclama de uma caminhada. E o mais grave, vamos revelar a nova decisão de Alexandre de Moraes, que a pedido do Procurador-Geral da República, que proibiu manifestações em frente à Papuda, provando que no Brasil existe uma lei para Lula e outra para Bolsonaro. Bem-vindos ao Democracia Não é Relativa. Hoje o choro é livre, mas infelizmente as manifestações nem tanto. Vamos começar cronologicamente. A reação da esquerda foi um estudo de caso sob medo político. Primeiro, nós temos Lindenberg Farias, o eterno líder estudantil. No dia 1º, ele gravou um vídeo desdenhando, rindo e chamando o ato de flopado. Vamos às imagens. Vergonha alheia. Você sabe, tem gente que não tem noção do ridículo. Mas essa caminhada do Nicolas mostra também uma falta de rumo. É a caminhada Forrest Gump. Aí depois do Nicolas chegou o André Fernandes. Depois o Carlos Bolsonaro. Negócio completamente esvaziado. Mas a caminhada cresceu e o povo apareceu. E o tom do Lindenberg mudou da água para o vinho, ou melhor, para o vinagre. Agora ele grava vídeo histérico acusando Nicolas de cometer, meu Deus, o crime de caminhar numa rodovia. Ele alega que não houve requisição à Polícia Federal, sendo que isto é uma mentira. Aí, Alexandre, mais um pode entrar lá no inquérito das fake news, porque foi tudo protocolado, como já foi exposto pelo próprio Nicolas. Ele reclama até mesmo de helicópteros que estão pousando para levar águas e suprimentos. Vejam o desespero. Até mesmo estão falando agora de um churrasco que fizeram com a picanha do Bolsonaro, no qual estão questionando um frigorífico. Imagina se fosse a Friboi que estivesse ajudando a fazer esse churrasco. Vamos às imagens. Esse Nicolas Ferreira tem que ser preso, ele está cometendo crime atrás de crime. Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, a mesma coisa. Eu estou como líder do PT na Câmara dos Deputados, entrando com a representação na Polícia Federal amanhã, para que investigue os três. Eles continuam com a tentativa de golpe, é um golpe continuado. Helicóptero levando água incomoda, mas helicóptero levando empreiteiros para um sítio em Atibaia não incomodava, não é? Mas não para por aí, nós temos Guilherme Boulos, o homem que construiu sua carreira queimando pneus na Paulista, invadindo propriedades privadas e quebrando vidraças na Fiesp. Boulos teve a coragem de criticar a, entre aspas, desordem da caminhada.
Logo ele, o grande campeão de ficar parando o trânsito. Acorda, Brasil. Tem gente querendo te enganar. Eles falam que é pela liberdade, que é pelo povo, que é por você, mas eles só querem salvar a pele deles. Acorda, Brasil. Tem gente mais suja que pau de galinheiro querendo pagar de bom moço, dizer que é bonzinho, mas na verdade eles estão trabalhando contra você. E para fechar a trinca, nós temos a deputada Sâmia Bonfim, para ela andar à beira da estrada com a bandeira do Brasil é um ato antidemocrático. Diz que é para tirar a atenção do Banco Master, alegando que agora Nicolas estaria envolvido. Mas estranho que para instaurar a CPMI, a bancada em peso, tanto do PT quanto do PSOL, votaram contra a instauração da CPMI. Então, quem será que não quer investigações? A esquerda perdeu a narrativa das ruas e agora tentam criminalizar o asfalto. Vamos fazer uma análise de toda essa hipocrisia. Tecnicamente aqui. Quando a esquerda fecha uma rodovia federal, queima pneus para pedir reforma agrária ou protestar contra o impeachment da Dilma, como era chamado pela Globo News, era uma manifestação social legítima, movimento democrático. E eu, pessoalmente, considero democrático. Você tem o direito de se manifestar, desde que seja de forma pacífica. Ninguém pediu a prisão de Boulos, ninguém mandou a PRF descer o cacete e prender de ofício. Dizem que o transtorno faz parte da democracia. Agora, quando a direita faz a caminhada, repito, caminhada pelo acostamento sem queimar nada, sem queimar nenhuma vidraça, sem impedir o trânsito no acostamento, aí vira um atentado à democracia, vira um crime de trânsito. O que incomoda eles não é o tráfego pelas rodovias, não tráfico. O que incomoda é a imagem. Eles têm medo de ver o que o povo está disposto a suar e até mesmo sangrar os pés pela liberdade. Enquanto a militância deles só sai de casa se tiver pão com mortadela e diária paga, especialmente com dinheiro público. Então, Lindenberg reclama de helicóptero de apoio. O MST usa drones e caminhões financiados com dinheiro público. A hipocrisia da esquerda é tão grande que, se Nicolas estivesse usando uma camiseta vermelha e segurando uma foice e um martelo, Lindenberg estaria lá entregando água para auxiliá-lo em sua caminhada. Mas, infelizmente, a histeria dos deputados é apenas a fumaça. O fogo real está vindo do judiciário. Numa sincronia perfeita com o choro da esquerda, o Procurador-Geral da República, Gonet, enviou um pedido urgente ao STF que foi prontamente atendido por Alexandre de Moraes. Qual foi a decisão? Está terminantemente proibido manifestações nas imediações do complexo da Papuda. Qual a ameaça que eles estão para quem for falar, quem for até lá? Prisão em flagrante para quem desobedecer. E qual a justificativa disso? Risco à ordem pública. É a segurança do sistema carcerário, citando explicitamente a caminhada de Nicolas Ferreira como um gatilho para essa ação da PGR. E aí nós chegamos à grande mentira. Pois, em primeiro ponto, Nicolas e a organização já avisaram que o destino final de toda essa caminhada é a esplanada dos ministérios, que fica a 30 quilômetros da Papuda. Eles nem iriam passar pelo presídio. A decisão é preventiva contra um fantasma. O comparativo moral que nós vamos fazer lá com Curitiba.
Mas aqui está o fato que destrói toda qualquer a argumentação de que é pela segurança nacional. Porque eles podem ter memória curta, mas nós aqui não. Quando Lula estava preso em Curitiba, o PT montou uma vigília chamada Lula Livre. Eles acamparam a metros da Polícia Federal, ficaram por lá por 580 dias, tinham palco, som alto e gritavam todo dia bom dia e à noite boa noite, presidente. Incomodavam a vizinhança, travavam o trânsito e o STF proibiu eles de ficarem lá se manifestando. Alexandre de Moraes não mandou prender ninguém em flagrante por estar gritando Lula livre. O direito foi garantido e foi consagrado. Engraçado que a deputada Sâmia chamou pessoas de vagabundos que estão fazendo essa caminhada. Os que ficaram 580 dias na frente lá em Curitiba, não sei como é que ela teria chamado eles. Então, por que será que Lula pode um acampamento com mais de 500 dias na porta da cadeia, mas para os da direita não podem nem uma oração a alguns quilômetros de distância? Isto, pessoal, é a prova cabal de que nós não vivemos sob o império da lei, mas sobre o império da preferência política. A ordem pública só está em risco quando a direita se manifesta. Quando a esquerda faz baderna, queima pneu ou quebra vidraças, aí isso é uma festa da democracia. Com isso, nós estamos chegando ao resumo de toda essa nossa ópera. Nicolas caminha e expõe a preguiça e o medo de toda a esquerda brasileira e também da América Latina. Lindenberg e Boulos entram em contradição e mostram que odeiam o povo na rua, pois quando o povo não é deles, aí não pode ir para a rua, né? Mas se dá uma graninha e der pão com mortadela, aí sem nenhum problema, pode ir para a rua. Alexandre de Moraes blinda a Papuda com um rigor que nunca antes existiu, como no caso do Lula lá em Curitiba. Eles estão apavorados e sabem que essa caminhada não é sobre chegar em Brasília, é sobre acordar o Brasil. Eles podem proibir o local, podem multar, podem até mesmo gritar no Twitter, mas eles não conseguem mais parar o sentimento. Lembrando, pessoal, que não é o Twitter, agora é o X. Abraça Elon Musk. Se você também está vendo essa hipocrisia, compartilhe esse vídeo. Mande para aquele seu amigo que acha que o STF é imparcial. Mostre toda a diferença do tratamento para quem estava lá se manifestando em Curitiba ou para o pessoal que estava com planos de talvez se manifestar próximo a Papuda. Deixe seu like para fortalecer o canal. Se inscreva se você ainda não tiver inscrito, pois aqui a democracia não é relativa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.